Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. A live reproduzida aqui, nesse momento, ela aconteceu no sábado, dia 20 de novembro. Eu sou Margot Andras, sou coordenadora da Secretaria de Defesa das Diversidades, Direitos Humanos, Respeito às Etnias e Combate ao Racismo. Quem ajudou a organizar a live e compareceu junto comigo, da CONTEE, da diretoria plena, é Sheila Silva dos Santos, Zenair da Silva Borges da Costa e o José Roberto Bresolim, do Conselho Fiscal. Esse é o grupo que compõe a Secretaria de Defesa das Diversidades, Direitos Humanos e Respeito às Etnias. Para garantir a educação e diversidade com justiça social, inclusão e direitos humanos. Estamos reproduzindo uma gravação que, no início, ela começa já depois de 10 minutos da conferência. Tá? Participaram da conferência a professora Jane Felipe de Souza, professora da Faculdade de Educação da URGS, formada na UFRJ, tem mestrado na Federal Fluminense, doutorado na URGS e pós-doutorado em Barcelona. Ela é a fundadora e coordenadora do GEM, que é o Grupo de Estudos em Educação Infantil e Infâncias. Nos acompanha também o professor Fernando Seffner, professor titular da Faculdade de Educação e Graduação, que tem graduação em Geologia e História, e mestrados e doutorados em Sociologia. Ele é líder do Grupo de Estudos em Educação e Relações em Gênero, o GERG-PPG-GDU da URGS. Ele é integrante da equipe do LIST, que é o Laboratório de Ensino em História e Educação, e do Núcleo de Estudos e Pesquisas em AIDS pela USP. A professora Maria Luísa Susequinde, ela é a primeira secretária da ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Ela é professora da Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, licenciada em História pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Ciência pela UFRJ e doutora doutora em Educação e com pós-doutoramento em Currículo no Canadá. Essa mesa foi pensada nesse momento para fazer a discussão da questão do gênero, da linguagem neutra e do racismo, e por isso no dia 20 de novembro. O que a gente tem aqui é praticamente toda a discussão que foi feita entre 6 pessoas que, maravilhadas com as falas, insistem em que ela esteja à disposição para todos assistirem. Tá? Aproveitem e uma boa leitura visual do que está sendo discutido em relação a isso. É bem importante a gente se dar conta que essa discussão entra no eixo 6 da CONAP 2022. Essa é uma conferência livre extraordinária, certo? Na preparação da CONAP 2022. Divirtam-se. As professoras, os trabalhadores da educação resistem e, portanto, produzem múltiplas revoluções subalternas, enfrentando, borrando e empurrando essas linhas abissais. Para isso, a gente precisa assumir, com o próprio Eric Hobsbawm, que a ciência eurocêntrica não tem mais o que contribuir para solucionar nem os problemas que ela mesma criou, né? Assumir que a gente precisa olhar com outros olhos
a nossa história, tanto com Rui Torres Garcia, que inverte o mapa, mas colocando o sul no nosso norte, né? Mas também com Fanon, lembrando que as pessoas do Novo Mundo foram dissecadas sob esses olhos que eram os únicos reais. Eu estou terminando minha fala para dar tempo de todo mundo falar, eu acho até que eu já me estendi, mas eu não podia terminar sem lembrar de uma grande pesquisadora, uma mulher negra, que tem uma contribuição importante para o campo do currículo. A Zoilda Trindade, ela nos lembra que qualquer que seja o material didático que a gente tem, qualquer que seja o currículo que tem, visibilidade, audibilidade das diferenças de gênero, cultura, cor, etnia, sexualidade, deficiências, devem emergir das histórias submersas de educadores, de alunos, da nossa população, no que diz de sujeição, mas também de insurreição. Tudo isso nos aponta para a construção de certa prática docente, não alienada, né? Uma prática que valorize não só a razão, a linearidade, a letra, a tecnologia, mas outras fontes de saber. E também o coração, a pele, o olfato. Uma prática docente humanizada, que promova por inteiro e seja coletivamente insurgente. Coletiva, porque não isolada, mas que mantenha com os outros um diálogo, compartilhando as angústias, os erros, os acertos, as construções, as teorizações e reflexões e os sonhos, porque faz parte da humanidade sonhar. Nesse caminho, a defesa inconteste e urgente da democracia, da autonomia escolar, da autonomia universitária, da liberdade de cátedra, exigem que a gente respeite todos aqueles que, de modo mais ou menos visível, habitam e vivem as escolas. Por isso, quando a gente pensa os currículos, a gente tem que pensar dando a devida importância a quantas horas de sono cada um teve na noite anterior, se essas pessoas conseguiram ou não tomar café da manhã para chegar na escola, o que a gente sabe que tem sido difícil. Inclusive, tivemos um relato de uma professora que essa semana uma criança de 8 anos desmaiou de fome na sala de aula dela, porque a escola é nossa. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouco do que a gente vem pensando, ser importante discutir quando a gente quer falar da defesa da escola, né, e da rede universidade-escola como território de defesa dos direitos humanos. Obrigada. Muito obrigada pela sua fala. Ainda faltavam 2 minutos. Eu não avisei, está dando um problema na transmissão aqui, mas ela está sendo gravada e vai entrar a qualquer momento ali. A gente não sabe o que aconteceu aqui, eu pedi ajuda para um colega, ele disse que está resolvendo. Maria Luísa, se tu pudesse me colocar de novo como anfitriã, porque eu tive que sair de anfitriã, como tu é a segunda anfitriã. Bueno, tá. Muito obrigada, ótima fala, né? Assim, maravilhosa. Vou passar então a palavra para o professor Fernando Seffner, professor doutor, professor titular da Faculdade de Educação. Ele tem graduação em Geologia, descobri hoje, História, mestrado e doutorado em Sociologia, e ele é líder do Grupo de Estudos em Educação e Relações de Gênero, que é o GERGES PPGU da URGS, e integrante da equipe LIST, do Laboratório de Ensino em História e Educação, na FACED, e do Núcleo de Estudos e Pesquisa em AIDS, NEPAIDS da USP. Professor Fernando, a palavra está consigo. Obrigado, Margot. Boa noite para todo mundo. Eu vou pedir, assim, já desculpas iniciais, que a minha internet está um pouco oscilante. Eu vou precisar que 1 ou 2 pessoas fiquem na tela, porque aí quando eu percebo que as pessoas ficaram congeladas, na verdade é porque eu fiquei congelado, né? E me dá um certo controle disso, né? Mas era isso, então. Queria agradecer o convite, né? Vou me manter aqui dentro dos meus 20 minutos. E ataco direto assim o tema que foi proposto, né?
Eu queria dizer assim, bem, primeiro é assim, a gente está aqui para conversar um pouco, né, para adensar, digamos assim, reflexões em cima desse eixo de inclusão e direitos humanos, né? Então eu queria dizer que é, eu vou trazer alguns elementos para poder pensar direitos humanos e inclusão, né? Não apenas na escola, na cultura escolar, no currículo, como a Luli colocou, né? Mas também na sociedade, no contexto social que tem no entorno, né? E tudo isso nos lembra a ideia de democracia, né? Uma construção política que, como também a Luli já mostrou, ela vem um pouco em processo de erosão entre nós. Então, isso afeta a sociedade do entorno e afeta a escola, né? Dentro do recorte que foi feito aqui e do que eu posso contribuir com ele, eu vou eleger centralmente os marcadores gênero e sexualidade, né, para ser um pouco a nossa lente de análise de como é que se comportam os temas dos direitos humanos, as questões da inclusão, da democracia, né, e do respeito à diversidade, tanto na cultura escolar como fora delas, né. Então, assim, por marcadores de gênero e sexualidade, de modo assim muito breve, né? Eu estou identificando aqui o conjunto de modos de ser homem, ser mulher, como é que se comporta esse binarismo masculino-feminino na sociedade, o que é considerado, que são considerados atributos de virilidade, feminilidade, né? E na questão do marcador sexualidade, eu vou me referir aqui basicamente, a essas coisas que a gente no Brasil alocou na sigla LGBTQIA+, essa diversidade, né, de possibilidades de vida da sexualidade, né? E vou reconhecer de imediato aqui uma coisa que eu acho que para todo mundo que está escutando não constitui assim nenhuma novidade, né? Que é o fato de que os temas de gênero e sexualidade se converteram em temas de absoluto e absurdo pânico moral na sociedade que nós estamos vivendo, né? Se há alguns anos atrás assustavam-se as pessoas porque havia um jacaré embaixo da cama, né? Agora se assustam as pessoas dizendo lá vem a ideologia de gênero, né? Então eu queria recuperar aqui um pouco que o terreno que eu me instalo aqui, né? Primeiro de pedir a todo mundo que faça um esforço de não perceber as questões de gênero e sexualidade como se elas fossem meras questões de costumes. Essa é uma linguagem que a imprensa dissemina muito, né? Nós teríamos no governo um ministro que trata da vida real, da economia, que é o Paulo Guedes, e teríamos uma ministra, né, que é a Damares, que trata das questões de costumes. A Damares, com a sua cara de vovó Donalda, trata, então, de família, de gênero, sexualidade, diz que as meninas têm que vestir rosa e os meninos têm que vestir azul. Eu queria desmanchar isso um pouco, também em sintonia com o que a Luli falou, para deixar claro assim que, para pensar proposições de políticas públicas para a CONAI, gênero e sexualidade são questões de distribuição de poder na sociedade. O ministro Paulo Guedes, quando ele diz, do ponto de vista econômico, do incômodo de que as empregadas domésticas estavam indo à Disney, ele não está falando apenas em questões de gênero, ele está intensamente tratando de distribuição de poder e dizendo, de modo bem claro, que algumas pessoas podem ir à Disney e outras pessoas não podem ir à Disney, né? Quando a ministra Damares trata das questões de educação doméstica, quando ela diz que meninas vestem rosa e os meninos devem abrir a porta do carro para as meninas, ela não está tratando de questões de costumes, ela está, assim como o Paulo Guedes, tratando de questões de relações de poder e da economia e da vida real. Assim. Ela está, na verdade, para usar essa expressão que a Luli trouxe, ela está tratando do que fazer, assim, né? Então, eu queria que isso ficasse, digamos, bem registrado, né? Uma vez pensado dessa forma, assim, quer dizer, ou seja, a gente entendendo, né, que gênero e sexualidade não são questões ligadas a... Opa, só que a minha imagem ficou menor aqui.
não são questões ligadas a costumes, não que não possam ser lidas como costumes, mas é uma leitura fraca para nós aqui, não é a leitura que vai nos render a proposição de boas políticas públicas, né? Quando um menino pede na escola para ter reconhecido o seu nome social, ele não está tratando de questões de costumes, ele está tratando de dignidade humana, de direitos humanos e de uma distribuição de poder que lhe dá autonomia para decidir o nome com o qual ele se sente melhor. E, do meu ponto de vista, a escola deve respeitar isso, porque todos os estudos em educação mostram que, se nós ficarmos chamando ele pelo nome que ele não deseja, ele será expulso da escola. E o bem maior a ser protegido, do ponto de vista jurídico e social, é o direito à educação, é o direito à permanência na escola. Então, se nós tivermos que chamar de Daisy alguém que nasceu e tem no seu registro João, mas nós garantirmos que, chamando-o de Daisy, ele vai permanecer na escola, essa, para mim, é a orientação correta a ser tomada. Até porque, do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, esses atravessamentos de gênero e sexualidade não constituem crime, embora possam constituir um escândalo, um pecado na cabeça de algumas pessoas. Mas eu quero deixar claro que assim, a escola não é lugar para o regramento dos pecados, isso está em outro setor no qual eu não vou me meter, né? Eu queria juntar nessa então ideia que foi colocada nesse cenário aqui, né? Eu queria juntar também, me valendo, parece até que eu e a Luli combinamos, eu me vou para a Hannah Arendt, mas eu vou pegar um outro conceito lá dela, né? Achei ótimo assim, a costura que a Luli fez, mas Agora deu aquela travadinha que tu tinha avisado no início. Fernando deu uma travadinha. Deu uma travadinha. É que eu sou fã dele, tá pronto. Eu vi que falhou um pouquinho, mas eu vi exatamente quando falhou, porque aí a Luli ficou parada e ela nunca fica parada, então se ela ficou parada. Eu queria, então, tomar um outro conceito da Hannah Arendt, né, que é o conceito de genocídio. Queria que a gente deixasse um pouco em segundo plano, mas só um pouquinho em segundo plano, essa ideia de que genocídio é a morte de muitas pessoas. Essa é uma ideia importante, eu não quero que ela seja esquecida. Mas eu queria que a gente tomasse da definição que a Hannah Arendt fornece em mais de um momento, de que genocídio é quando um grupo social tem a visão de que ele tem a prerrogativa de escolher quem vai viver e quem vai morrer, né? Esse grupo social não reconhece, não admite, né, que nós, quando viemos para o planeta Terra, quando nascemos, né, qualquer pessoa, nós não escolhemos as pessoas que estão aqui, né, e justamente cabe às decisões políticas o estabelecimento de um convívio nessa diversidade toda, né? A outra coisa é que nós temos como reconhecido hoje em dia que a diversidade, sob todos os aspectos, acabou de passar a conferência do clima e do meio ambiente, que mostrou mais uma vez isso, né? Nós dependemos para viver no mundo de uma diversidade enorme de modos de vida, né? São eles que alimentam o nosso raciocínio no sentido de encontrar boas possibilidades para superar os problemas. Quando a Hannah Arendt analisa lá o Holocausto da Alemanha, ela está justamente analisando que um grupo social define, né, que os demais não podem existir para que aquele, então, se estabeleça como único grupo social, a raça eleita sobre a Terra, né? Eu vou aqui, para o nosso contexto brasileiro, dizer que no discurso do pensamento conservador, reacionário e da presidência da República, foi eleito como único que pode viver o chamado cidadão de bem. O cidadão de bem é sempre um homem
invariavelmente com uma arma na mão, com uma formação militar que resolve todos os problemas pelo recurso à violência. Ele é sempre branco, ele é sempre heterossexual, né? Ele tem, no caso brasileiro, evidentes conexões com as milícias, isso já está mais do que comprovado, né? Ele não respeita limites em relação às mulheres e a pessoas diferentes, ele é absolutamente racista com relação às populações negras e às tradições afros, né? Ele não tem nenhum problema em mandar matar, né? Então, assim, eu queria que essa ideia de genocídio ficasse, digamos assim, clara, né? Para que a gente, então, agora examinasse isso, né? De que, desse modo, com essa proposição de que um grupo social assume e ele não deseja a pluralidade, isso também tem a ver com a prova de amanhã do Enem. O problema da prova, como já largamente tratado nos jornais, é a impossibilidade desse grupo social que hoje em dia nos governa, de admitir que possam haver perguntas que fujam ao jeito que eles decidem que o mundo é melhor, né? Então, assim, ó, o que eu gostaria que a gente retesse dessa ideia é que, para o eixo que a gente está aqui hoje analisando, né, esse eixo de diversidade, inclusão e direitos humanos, a ideia de genocídio ela precisa ser colada com a ideia de que nós não podemos ter na escola, no contexto escolar e nem na sociedade, um grupo social que assuma que ele decide quem vai viver, quem vai morrer, quem vai sair para a rua e ocupar o espaço público, quem vai ter uma vida de segunda categoria, quais vão ser as vidas abjetas, como diz a Judith Butler, no sentido de que não poderão se expressar, né? Como diz também a Butler, né? Aquelas vidas que merecem ser choradas e as que não merecem ser choradas, né? Então, assim, aquelas das quais vai-se, inclusive, ridicularizar a morte, como já aconteceu diversas vezes por figuras da presidência da República, né? Com relação ao número enorme de pessoas que morreram por conta da Covid. Então, eu queria reter essa ideia de genocídio. E, para não esquecer, colar a segunda ideia que ela tem, que é muito forte na mídia hoje em dia, que esse tipo de postura redunda, a postura genocida, ela redunda sempre num grande número de mortes. Isso é o que nós vimos no Holocausto, no extermínio das populações indígenas, em alguns massacres étnicos ao longo do mundo, né? E no modo como a pandemia veio sendo conduzida, no caso brasileiro, com duas ideias força. A primeira, a ideia de que a economia não pode parar, e a segunda, a ideia de que os fortes sobrevivem, né, e os fracos acabam morrendo. Então, é claro que assim, ó, os fortes é que teriam o direito de viver, e essa definição de fortes é a definição de cidadão de bem entre nós, né? Agora, então, assim, ó, voltando para o tema do gênero, já com a ideia essa ideia, força, né, da noção de genocídio na cabeça, né? Eu queria, então, me deter de que, para o eixo esse da CONAI que nós estamos aqui analisando, né, interessa olhar de perto um conjunto de iniciativas, né, nos quais eu digo com orgulho, assim, a Amped tem se posicionado, feito parte de comitês, se juntado com outras associações para lutar contra, né, e que são os movimentos que a gente conhece, vou enumerar, porque eles crescem a todo dia, né, ideologia de gênero, um movimento social que defende que não há liberdade de ensinar, que os professores teriam, quando colocam o pé na sala de aula, uma liberdade de segunda categoria, porque eles seriam, para usar a expressão que o Miguel Najib usa, né, burocratas da educação. Eles não teriam, né, condições de manifestar posições gerais sobre o mundo. Não se refere nem aqui a posições partidárias, né? Eles não poderiam ter outras posições. O segundo movimento, que está representado forte, que as questões de gênero estão representadas, é um movimento chamado ideologia de gênero, ameaça a autonomia da cultura escolar, né? No sentido de que, quando eu retiro os temas de gênero e sexualidade, quando eu não abordo, quando eu digo que isso não é importante, eu produzo um genocídio nesse sentido de que eu não contemplo pessoas dessa diversidade toda de gênero e sexualidade. Quando eu não tenho oportunidade na escola de ouvir falar sobre
as muitas e diferentes maneiras como as meninas se comportam hoje em dia, elas não precisam ser todas, não podem não desejar todas ser belas, recatadas e do lar, né? Quando eu tiro esses temas da escola, como tiro também os temas ligados à orientação sexual, eu estou ajudando a tirar pessoas da escola. Assim como quando eu tiro os temas ligados à raça, eu estou transformando a escola num lugar hostil para pessoas que têm problema de racismo. Assim como também quando eu tiro os temas da deficiência, eu estou fazendo aquilo que o ministro, inclusive, já disse com todas as letras: os deficientes devem sair da escola. Isso, para mim, é produção do genocídio. É um grupo social decidindo, entende, quem tem o direito de estar no espaço público, porque nós nem estamos falando do espaço privado, não é da minha casa que eu estou falando, que eu poderia dizer, fulano não vai vir na festa porque ele fuma e eu não gosto de gente que fuma. Não, eu estou falando do espaço público, né? O outro movimento, em todos eles, a Amped está envolvida nos comitês. Eu volto a dizer isso assim com orgulho da nossa associação. Em todas essas frentes, a gente alocou pessoas, né? O outro movimento é o de educação doméstica. É a ideia de que as famílias têm precedência sobre o Estado na hora de escolher os modos pelos quais elas querem educar os filhos. Eu sou contrário a isso, né? Eu não chamo de educação domiciliar, eu chamo de educação doméstica, porque ela tem, obviamente, um caráter domesticador, né? E eu queria salientar nisso que nessa briga que tem acontecido na gestão dos infantis e dos jovens, né, entre religiões, família e escola, está se atacando cada vez mais a autonomia da escola, que é um princípio constitucional, não é uma ideia que nós inventamos aqui, é um princípio constitucional, válido, inclusive, em praticamente todos os países do mundo e em todas as democracias. Assim como há uma autonomia no ambiente religioso para desenhar suas práticas, como há uma autonomia para muitos modelos de família, né? O que acontece é que essas duas instituições, hoje em dia, atacam a escola na sua autonomia. Então, queria deixar claro que cada vez que a criança atravessa o portão ali da Escola Municipal de Ensino Fundamental Conceição Evaristo, que deve existir alguma, da Escola Paulo Freire, que temos aqui em Porto Alegre, ela está entrando num espaço público, ela não está entrando num lugar onde se vai repetir os valores da família. É absolutamente óbvio que se vai à escola para ampliação de horizontes. E futuramente, enfim, a criança vai decidir um pouco os rumos naquilo que ela vai acreditar, né? Ninguém poderá afirmar, entende, é que o cachorro-quente da festa de aniversário feito pela mamãe é o melhor de todos, se não tiver provado um pouco alguns outros cachorros-quentes das tias, da cantina da escola, etc. e tal, né? Isso, eu estou dizendo esse exemplo, que não é meu, né? Ele vem de algumas decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos para decidir essa coisa de que, já que também, como o nosso STF mostrou, a escola tem autonomia para essas decisões. O outro tópico, já estou indo encerrando, né? É o das escolas cívico-militares, claramente, para virilizar e transformar o processo educacional num lugar que invade, inclusive, os corpos dos alunos. Tu não podes ter uma tatuagem, tu não podes ter o cabelo desse jeito, tu não podes usar um brinco, entende? Tu não podes ter uma outra marca pessoal, etc. e tal. Então, todos eles, questões que eu sou absolutamente contrário. E para dar um exemplo de algo que está nas últimas semanas muito em voga, né? É a implicância com a chamada linguagem neutra, né? Assim, é uma tentativa de tentar resolver, de tentar ordenar, digamos assim, mandar, né? De que na escola não se podem usar alguns termos. Ora, minha gente, qualquer pessoa que já estudou, entende, sabe que a escola é um criadouro de palavras que designam uma série de coisas, né? Numa observação que eu fiz há alguns anos atrás em escolas de Belo Horizonte, né? As crianças tinham inventado, inclusive, entre outras palavras, a palavra oncotô, que queria dizer onde é que eu estou. Isso é enriquecimento da língua. Isso não é um problema no sentido da norma culta. A gente, inclusive, aprende a identificar melhor a norma culta por aquilo que está circundante a ela, né? Eu encerro a minha fala, então, né? Lembrando que para digamos assim, uma melhor preparação para o debate desse eixo da CONAI, né,
Eu gostaria muito que as questões de gênero e sexualidade fossem tomadas como questões estruturantes da vida social e de distribuição de poder, né? E a escola é um lugar de equidade entre meninos e meninas de diferentes raças, de diferentes orientações sexuais, de diferentes pertencimentos religiosos. Talvez isso não seja assim nas famílias que eles vêm, mas a escola é esse ambiente, inclusive pela gestão democrática, né? Era isso, então, obrigado. Me desculpem as falhazinhas de internet, eu sigo aqui para o debate. Obrigado. Foi uma falha só, né, Fernando? Até que foi bem tranquilo, né? Muito obrigada, ótimas tuas colocações. Eu estou escutando vocês e tentando resolver alguns problemas aqui. Está dando problema na transmissão, alguém desconfigurou a transmissão no YouTube e ela está indo para algum lugar que a gente ainda não localizou. Ela está em algum lugar, mas a gente tem que achar onde é que ela está. Tá? Eu vou passar a palavra, então, para a professora Jane Felipe de Souza, professora da Faculdade de Educação da URGS. Ela veio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez mestrado na Federal Fluminense, doutorado na URGS e pós-doutorado em Barcelona. Ela é a fundadora e coordenadora do GEM, Grupo de Estudos em Educação Infantil e Infâncias. Atua com os temas corpo, gênero, sexualidade, infâncias, educação infantil, educação sexual na escola, pedofilia e pedofilização como prática social contemporânea. Eu passo a palavra para a professora Jane. Olá a todos e a todas e a todes que nos assistem. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino pelo convite para participar dessa conferência, junto com meus colegas que me antecederam. Eu acho importante a gente destacar, então, dentro desse tema que nos foi proposto, que a garantia à educação ou os direitos fundamentais, como saúde, moradia, alimentação, respeito à dignidade da pessoa, que inclui, obviamente, a diversidade de orientação sexual e diversidade de gênero, como o meu colega Fernando falou, também o direito, né, a garantia a um trabalho digno, ao lazer, se faz através de políticas públicas comprometidas com os direitos humanos fundamentais para todas as pessoas, especialmente para aquelas que foram alijadas de seus direitos básicos, né? Especialmente, por exemplo, para os povos originários, em especial que nesse desgoverno implementa uma prática genocida onde crianças Yanomami estão morrendo de fome, ou os outros povos originários estão sendo assassinados por conta da ganância do garimpo ilegal e tantas outras situações de exploração da terra que afetam, né, o meio ambiente e frontalmente afetam essas pessoas. A pandemia, como nós sabemos, agravou ainda mais esse abismo, escancarando esse projeto genocida de desgoverno, um projeto perverso que a todos nos impacta, né? Na atual conjuntura, nós temos assistido, então, perplexos, à destruição de vários projetos que foram construídos ao longo desses anos, na área da educação, na área da saúde, na área dos direitos das mulheres e da população LGBTQIA+, assim como temos vivenciado a destruição do meio ambiente e da cultura, né? A lista aqui seria enorme, mas eu vou me ater, obviamente, ao campo da educação, uma vez que a pandemia, de alguma forma, escancarou essas desigualdades, ficaram mais evidenciadas. Então, no quadro recente do Brasil, nós tivemos uma grande dificuldade de acesso dos estudantes à internet. Tivemos agora um recorde na baixa adesão de estudantes nas inscrições do Enem, e também
como todos sabemos, com as últimas notícias, uma interferência, uma tentativa escandalosa de interferência na prova do Enem, né? E uma pressão gigantesca dos funcionários do INEP em relação a essa questão, né, da elaboração das provas. Em que pesem essas questões, eu gostaria de chamar a atenção também para perseguições que o corpo docente das escolas, das universidades vem sofrendo nos últimos anos por conta de uma espécie de alastramento da ignorância que é expressa com muito orgulho por essas pessoas, por esses grupos conservadores, e o quanto esse alastramento da ignorância ele anda par e passo com a violência. Se não vejamos, né? Nesta semana, nós tivemos uma professora da Bahia que sofreu interferência no seu fazer pedagógico, sendo acusada, vejam bem, de desenvolver aulas de cunho esquerdista e com doutrinação feminista. E aí, cabe nós pensarmos que, considerando o número absurdo que nós temos de assassinato de mulheres e também de violências cometidas contra crianças e adolescentes, os diversos segmentos da sociedade, em especial as famílias, deveriam aplaudir essa professora pelo trabalho que ela vem realizando. No entanto, a gente vem observando um acirramento dessas violências contra o corpo docente das escolas em todos os seus níveis, né? Eu acho também que, nesse momento, é preciso lembrar que a violência sexual contra meninas é um problema muito grave e as estatísticas são alarmantes. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns dados para a gente pensar sobre a importância dessa formação docente, o quanto ela é necessária, o quanto é preciso estudar, discutir e aprofundar essas questões de gênero e de sexualidade, porque elas estão envolvidas em relações de poder, e é bem importante que a gente entenda a necessidade de entender esses conceitos, aprofundá-los, discuti-los, não só com as alunas e alunos, mas também com os nossos pares, com os nossos colegas, professores e professoras, e também com as famílias, que muitas vezes se veem impactadas com esses discursos de pânico moral. Recentemente, um estudo da Unicef, e junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que cerca de 100 crianças e adolescentes de até 14 anos são estupradas por dia no Brasil. E crianças de até 10 anos representariam em torno de 35%, quase 35% deste montante. Esse estudo ele mapeou boletins de ocorrência registrados no país entre os anos de 2017 a 2020 e mostrou, então, nesses dados, que são em torno de 36 mil estupros por ano, né? E em relação aos perfis das vítimas, o estudo mostrou que 86% são meninas e 14% meninos. Obviamente, nesses casos, há uma subnotificação, tanto em relação a meninos quanto em relação às meninas. Recentemente, nós fizemos um estudo, na pesquisa que a gente coordena aqui, na URGS, a respeito do abuso sexual, da violência contra meninos, e entrevistamos em torno de 170 homens, e um grupo significativo deles referiu terem sido abusados na infância. E muitos deles disseram que as famílias nunca falaram absolutamente nada sobre isso, e muito menos a escola discutiu essa temática com eles, né? O que
gerou uma vulnerabilidade muito grande por parte, né, dessas famílias e também da escola em relação a esses meninos. Então, há uma subnotificação bem importante para a gente pensar e entender o quanto é fundamental que esses temas sejam, de fato, discutidos na escola e visibilizados na escola, porque muitas vezes é na escola onde a criança vai ter algum suporte, ou vai poder contar, ou vai poder perceber que ela está sendo vítima de abuso, de violência. Também, nesse estudo do Unicef e da Secretaria de Segurança Pública, nas vítimas do sexo feminino, por exemplo, foram registrados número de casos altíssimos na faixa etária de 10 a 14 anos. E a faixa dos 13 anos é a idade mais frequente dessa violência, né? E para os meninos, o crime se concentra mais na infância, especialmente entre os 3 e os 9 anos de idade. Na nossa pesquisa, essa faixa etária fica, de fato, mais vulnerável, entre 8 e 9 anos, entre 5 e 6 anos, né? Um outro dado alarmante é perceber que em 86% dos casos, os autores da violência são conhecidos das vítimas. Então, aqui a gente pode pensar que essa ideia de uma família que protege é uma falácia, especialmente porque essa ideia de família ela é muito veiculada a partir de grupos conservadores, de que compete à família falar desses temas, e a gente vê que não é bem assim. Os dados mostram uma outra realidade. Também eu gostaria de lembrar alguns dados trazidos pelo Atlas da Violência 2021, que foi lançado no dia 31 de agosto, onde mostra que 87% das mulheres mortas em 2019 eram mulheres negras, e 77% das vítimas de homicídio no Brasil são pessoas negras. E também as mulheres são a maioria das vítimas de violência para qualquer tipo de deficiência, seja intelectual, física, auditiva ou visual, sendo que 58,5% desses casos de violência cometidos contra pessoas com deficiência ocorrem dentro daquilo que a gente chama de violência doméstica, né? Então, não poderia deixar de citar que há um outro dado no Atlas que mostra que houve um aumento de casos de violência contra homossexuais e bissexuais, né? Um aumento considerável, especialmente em relação ao ano de 2018, quase 10%. Então, nosso país é o país que mais mata a população de transexuais e travestis, por exemplo, né? Bom, então, diante desses dados, como não falar sobre esse tema? Esse patrulhamento que nós estamos sofrendo de uns tempos para cá tem sido insuflado por grupos religiosos conservadores, né? Hipócritas também, poderiam dizer assim, porque essas pessoas operam com essa idealização de família que, na verdade, não protege, que, na verdade, produz assassinatos, porque quando você vê o número de pessoas assassinadas no Brasil, tanto em termos de feminicídios quanto em termos da população LGBT, a gente pode pensar que essas pessoas que assassinaram outras pessoas, porque eram diferentes das suas convicções, essas pessoas elas foram criadas por famílias. Então, que família é essa que não orientou, que não teve uma preocupação ética, né, na educação de seus filhos, dizendo que, olha, as outras pessoas podem ser diferentes de você e não há problema em relação a isso. Então, é preciso que a gente
discuta também esse conceito de família, né? Essa idealização de família, essa idealização de maternidade e paternidade também. Então, infelizmente, a gente observa que essa violência ela é insuflada também pelos muitos dos governantes, né, brasileiros que, Brasil afora, se elegeram também às custas dessas pautas conservadoras e mentirosas. Bom, eu acho que todos nós concordamos que cabe ao poder público promover o respeito às escolas e ao seu corpo docente como algo intrínseco ao direito à educação. A professora que recentemente foi perseguida pelas suas falas, pelas suas aulas, ela tem tido o apoio, né, de muitos grupos, e eu achei interessante o posicionamento da própria gestão da escola, que manifestou o seu repúdio, se colocando veementemente contra essa intimidação recebida pela professora no seu local de trabalho, e isso aconteceu agora, semana dia 16, e ela foi intimada, vejam bem, a comparecer à Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. Então, eu também fiquei pensando com esse episódio que parece que as pessoas não aprenderam nada com essa pandemia, não é? Eu achei que talvez as pessoas pudessem ter mais respeito pela escola, pelo papel da escola, pelos professores e professoras, né? E que se mostraram tão importantes nesse momento trágico que ainda estamos passando. Essa lamentável intimidação, obviamente, fere a liberdade de cátedra e a autonomia pedagógica, né? De acordo com a Constituição. A nota da escola ainda disse que a intimidação policial direcionada à professora, censura o seu exercício laboral, afronta a todo o corpo docente e gestão no sentido de interferir na autonomia da instituição, em colocar em prática seu projeto de formação humana, crítica, livre, socialmente ativa e responsável. Então, é preciso que todas as entidades e movimentos sociais que militam em defesa da educação pública, gratuita, laica e de qualidade, possam se unir e denunciar essas violências que são cometidas contra a escola, contra as professoras e professores, e o quanto é importante que essa formação inicial e continuada sobre direitos humanos, sobre inclusão, sobre gênero e sexualidade, elas precisam ser adensadas, elas precisam ser colocadas em ação no currículo, para que essas crianças elas tenham uma acolhida, especialmente diante das situações de violência pelas quais elas passam. Então, fica aqui a minha contribuição, minha reflexão no sentido de que nós precisamos começar a discutir essas questões desde a educação infantil, para que as crianças consigam reconhecer minimamente essas situações de violência, já que mesmo em pleno século XXI, as famílias continuam tendo uma certa dificuldade em tratar desses temas da sexualidade, das questões de gênero, com mais tranquilidade, com mais informação. Então, é necessário que a gente possa pautar essas discussões nos currículos dos nossos cursos de formação docente, para que a gente possa ampliar ainda mais esse debate pelos direitos humanos fundamentais. Obrigada. Muito obrigada, professora Jane, muito obrigada. Vocês vão escutar o som da passeata, que eu já fechei todas as janelas, mas continuam aqui. Esse é o final da Marcha Dandara, né, feita aqui em Porto Alegre, hoje, no dia 20 de setembro.
A gente está com um problema, a nossa live está sendo gravada, mas não está sendo direcionada para a página da Contae. Houve alguém entrou e desconfigurou o trânsito da live da Contae. Tá? Mas a live está sendo gravada e isso vai ser reproduzido depois, e eu acho que a gente vai... Com isso, a gente tem um impedimento das pessoas se manifestarem. Tem 2 pessoas lá na Contae aguardando ainda a entrada e dizendo que, com muito entusiasmo, que queriam ver e assistir a live, mas a gente não está conseguindo acessar pela página da Contae. Tá? Então, eu queria saber se o Roberto, a Sheila ou a Zenair queriam fazer alguma colocação para que a gente pudesse aproveitar esse espaço com essas 3 falas que foram complementares, eu diria, né? Porque todos falaram de coisas super importantes e que tinham relação com essa nossa preocupação em relação à escola. Eu vou fechar. Zenair, Sheila e Zé Roberto, vocês querem fazer alguma colocação? Boa tarde, na verdade, já boa noite, né? Na verdade, aqui, Margot, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer esse momento, que foi, assim, um momento maravilhoso, dos 3, né? Professora Maria Luísa, Fernando, Jane, nossa, foi, assim, um momento onde deu prazer em assistir essa live, deu muito prazer em ouvir vocês, né? Com um tema tão relevante, com um tema tão importante, né? Vocês nos agraciaram uma tarde muito proveitosa de conhecimento, de informação, com os dados, né, que a Jane trouxe. Então, assim, eu gostaria mesmo de agradecer a contribuição de vocês, a fala de vocês e todo o conhecimento, né? Eu espero que a gente possa ter aí outros momentos juntos para que a gente possa ouvi-los novamente. Muito obrigada. Ei, Margot, eu também quero agradecer, foi muito lindo, entendeu? Assim, os assuntos abrangeram, acho que o que a gente está vivendo, né? Que o país está passando, então, assim, ficou bem claro, bem explicado, parabéns a todos, tá bom? Muito lindo. Eu também fiquei muito satisfeito com o que eu ouvi, foi bastante interessante, trouxeram questões que é para a gente pensar o resto do fim de semana. Mas eu tenho uma pergunta para fazer, acho que são para os 3, assim, a Declaração dos Direitos Humanos é de 48, né? E ela foi adotada pela ONU em 48. Vocês acham, e aí muitos dizem que ela ainda, né, tem muito para ser implementada, afinal, né? Alguns dizem até que ela não deu certo. Mas eu queria saber de vocês se vocês acham que hoje em dia, né, em 2021, a gente teria condições de escrever essa declaração se fosse nesse momento agora, assim, né? Será que a gente conseguiria ter uma declaração escrita agora? Olha, eu queria comentar, assim, eu sou ansioso sempre dessa... A Declaração de Direitos Humanos, ela é de 48, um pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial, né? A preocupação maior que moveu ela foi essa percepção de que, mesmo com um bom número de democracias, a possibilidade de governos perseguirem até a eliminação física, né, minorias, ela era uma possibilidade real, né? De lá para cá, a gente andou no mundo de maneira que nós, acho eu, não sei, eu imaginava que a democracia, uma vez começando, ela ia subindo, assim, que nem aqueles gráficos, assim, né? Não vou negar que nem o meu gráfico da glicose também, que não para de subir, entende? Que eu queria que ele descesse, mas ele não desce. Mas, assim, o fato é que não foi isso que aconteceu, assim, a gente verificou
que a gente verifica nos dias atuais, né, que há um conjunto de minorias, vou chamar aqui genericamente de minorias, né, minorias entendidas como grupos sociais que não detêm um poder de ação, de agência na sociedade, né, eles voltam a ser perseguidos, né. Então, a tua pergunta, assim, José Roberto, eu diria assim que, para o caso brasileiro, os planos nacionais de direitos humanos e os resultados das conferências, eles alargaram bastante duas coisas. Eles alargaram o número de grupos sociais que a gente considera que são vulneráveis, né, nos quais estão incluídas as minorias de gênero e sexualidade. A Jane chamou muito atenção agora, né, para a questão das crianças, né, e alargou também o conjunto de instituições que vão, então, fazer frente a isso, né? Só que isso tudo, como a Luli assinalou bem na fala inicial, isso tudo está em refluxo hoje em dia, tem havido um esvaziamento desses organismos, né? E eu queria concluir dizendo assim que, do meu ponto de vista, eu não sou um especialista nos estudos da violência, mas hoje em dia, como a Jane sabe bem, a gente na área do gênero e sexualidade está virando especialista em laicidade e violência, porque ou a gente está batendo boca com o delegado, ou a gente está batendo boca com o pastor. Assim, ó, então nós estamos ficando meio especialistas nesses temas. Para mim, assim, a conclusão é que assim, ó, a criança mais bem cuidada, a que menos sofrerá violência, não é aquela que fica num só ambiente, é a que circula, né? A criança que fica presa na família, na educação doméstica ou domiciliar, ou homeschooling, como a classe média gosta aqui, ela é justamente, como disse a Jane, a que mais ficará vítima de abusos de direitos humanos, de todos os tipos, os de gênero e sexualidade. Nós sabemos bem, né? A Jane é uma pesquisadora da área, né? Eu quero dizer também que, assim, ó, a criança que fica presa em um internato, ou seja, a gente imaginar a escola como o único lugar que ela vai, né? Não faltam romances aqui, eu recomendaria o Jovem Torles, o Ateneu de Raul Pompeia e milhões de outros que vão mostrar. Fernando congelou. 30 segundos para o Fernando voltar. Vou esperar um pouquinho, se ele não voltar, daí, se alguém quiser... Está voltando. Ó, voltei. Eu acho que eu estava no terceiro grupo, assim, né, que eu vi que a Jane ia se coçar e parou de se coçar no outro. Por isso que eu preciso da visão dos outros para saber quando eu tô. Quando os outros congelam é porque eu congelei. Aqui é o contrário, aqui é um transtorno bipolar o negócio. E o terceiro grupo é assim, eu nem vou fazer comentários, né, porque assim, também Jane e eu conhecemos bem isso pelas pesquisas. Se eu decidir que a criança vai ficar exclusivamente num ambiente como um convento religioso, eu nem vou comentar, porque a quantidade de denúncias em todos os países do mundo hoje em dia fala por mim, entende? Se tem pessoas especialistas em pedofilia no ambiente mundial, essas pessoas são aquelas que usam batinas. Eu sou obrigado a dizer isso, são os números que... Então, assim, ó, eu acho que a nossa ideia é de que a criança mais protegida, aquela inclusive que ganha mais autonomia, que sabe se defender da violência, é a criança que circula em mais de um ambiente. E esses ambientes, então, eles fornecem olhares e aprendizados sobre direitos humanos para as crianças, né? Então, eu defendo que a escola seja assim, a educação é obrigatória, não nenhum país foi para frente no mundo sem isso, né? A criança vai passar lá algumas horas do dia, ou talvez até bastante horas, né? Ela vai escutar lá coisas que não têm a ver com a religião e com a família, e depois vai escutar na família opiniões outras também, na religião outras, e é assim que a gente se forma, né? Mas esse pensamento que me parece, às vezes, tão óbvio e tão simples, ele está bastante obstaculizado no Brasil. Ele tem tudo a ver com a tua pergunta dos direitos humanos, assim, já, mas não sei se respondi adequadamente, mas é o que me ocorre, né? Obrigado. Obrigada. Jane e Luli, querem falar alguma coisa sobre...
Eu gostaria de dizer que essa pergunta do José Roberto acho muito difícil, quase irrespondível, mas essa pergunta dele me suscitou a seguinte reflexão: todo e qualquer documento é sempre gestado numa espécie de disputa de poder, né? O que é mais importante, estar ali ou não estar? Eu me remeti ao Plano Nacional de Educação, né, que em 2014, 15 sofreu uma brutal censura em relação a qualquer menção sobre gênero, sexualidade, enfim, né? E isso gerou um efeito cascata nos outros planos estaduais e nos planos municipais de educação Brasil afora, né? Teve gente tão enlouquecida com o termo gênero que começou a tirar gênero até de frases do tipo gênero alimentício. Eu nem vou contar qual município que fez isso aqui no Rio Grande do Sul para não ficar chato, né? Mas assim, eu acho que aí eu vejo quanto essa gente que está no poder, enfim, desde secretários de educação. Eu lembro que eu fui num outro município, que eu também não vou dizer aonde, que o secretário desancou com essas questões de ideologia de gênero, e isso na abertura do evento, e ele sabia que eu ia falar sobre o tema gênero, né? Então, essas pessoas são, de fato, muito mal assessoradas, parece que gostam de enaltecer a ignorância, têm orgulho da sua própria ignorância, não fazem nenhum esforço para minimamente estudar sobre esses temas. Então, eu acho bem complicado a gente pensar que tudo se resolve num documento. Claro, isso me faz lembrar também o quanto nós precisamos, as chamadas minorias, construir um projeto de poder. Tem que pegar e entrar em tudo quanto é comissão, desde lá da sua escola, lutar para ir para direção, vice-direção, coordenação, enfim, qualquer cargo, em todos os níveis, para vereança, enfim, todos, porque foi assim que determinados grupos religiosos, inclusive, estão aí fazendo o que estão fazendo, porque lá atrás eles tiveram um projeto de poder para a nossa infelicidade, né? Enfim. Exato, né? Para a nossa infelicidade, né, Jane? Fazendo eco às suas palavras, né? Tá. Eu não sei se a Luli quer fazer alguma Eu estou doida para responder essa pergunta também, então, até porque eu vou, como sempre, a defensora do dissenso, eu vou destoar. Eu adorei, amei a fala. Jane, eu nunca tinha ouvido você assim do seu ladinho falando, fiquei encantada. O Fernando já sabe que eu sou fã mesmo dele. Agora, eu vou destoar de vocês. Eu vou dizer que a gente tem que reconhecer os imensos avanços dos movimentos sociais, das lutas sociais. E eu sou uma leitora do Preciado, então, Zé Roberto, eu acho que a gente escreveria a Declaração de Direitos Humanos hoje melhor do que ela foi escrita em 48. Eu acho que, embora a gramática dos direitos humanos seja, inclusive, um espaço de violência, né? Quando a gente vê, por exemplo, as discussões hoje sobre o que é liberdade de expressão, né? A gente vê claramente o uso da própria gramática dos direitos humanos para abrir espaços de violência que normalmente são espaços que vitimizam pessoas individualmente, né? Docentes, pesquisadores, e como a Jane mostrou duramente, né? Jovens e crianças. Mas eu acho que sim, eu acho que hoje a gente tem
a gente tem um acúmulo de luta, né, dos movimentos sociais, a gente tem o suporte da legislação que continua dizendo que os currículos têm que ser feitos com atenção aos direitos humanos e em parceria com as comunidades escolares e ouvindo os movimentos sociais. Eu acho que aí é a terceira parte do livro do Lenin, sabe? É como a gente se organiza para fazer isso, porque, de fato, não adianta a gente ficar dizendo que eles são incompetentes e desorganizados. A gente viu que é um projeto altamente organizado e de uma eficiência destrutiva tenebrosa. Então, eu acho que é isso, é a terceira parte do livro. A gente precisa se organizar para dar conta disso. A gente precisa ocupar os conselhos tutelares, a gente precisa ocupar as nossas associações, né, Fernando? Fernando elogia a ANPED, mas somos nós da associação, que estamos nos mobilizando para ocupar espaços, para fazer as lutas em todas as instâncias, né? Quando é que a gente imaginou a ANPED lutando no Supremo? Mas se existe uma figura que a gente pode estar lá, a gente vai estar lá. E eu acho que a gente tem que estar juntos com os sindicatos, com as entidades de outras áreas. Quando a gente fala de escola pública, a gente não está falando de uma área que compete exclusivamente à educação. A gente tem que aprender a dialogar mais, inclusive, com a saúde, com a assistência social, né? Porque a gente está falando de um território que é de interseção de todos esses direitos, e eu acho que o enfrentamento à pandemia não acabou, sabe? Eu queria aproveitar para usar esse momento para dizer isso. Esse enfrentamento depende ainda que a gente se organize, porque são impactos que acho que a gente ainda não tem condição de medir quantas gerações e quantas décadas a gente vai levar para dar conta, por exemplo, da barbaridade, né, do absurdo que a gente está assistindo em relação aos números de matrículas inativas no ensino médio. Então, assim, eu que sou do campo do currículo, quer dizer, eu estou correndo o risco de ser muito otimista ao dizer isso, mas a gente sabe hoje, inclusive, né, que o campo do currículo foi uma construção política, teórica, mas também do campo da gestão escolar, porque havia uma decisão de usar as escolas, porque é o único lugar da sociedade onde as pessoas são obrigadas a ir por 12 anos das suas vidas, né, usar as escolas para projetar um modelo de nação. A gente sabe hoje que isso é um pouco ingênuo, que isso não funciona, que não tem os resultados que a gente quer, mas, por outro lado, a gente sabe da importância das escolas e universidades como espaço seguro, a luta pelos banheiros, né, a luta pelo reconhecimento de outras formas de expressão e de conhecimentos. Então, se a gente sabe, né, que os currículos são historicamente um espaço, né, uma construção, um texto de gênero e de raça, e, portanto, um texto de violências sobrepostas, a gente sabe disso e a gente deve usar isso hoje a nosso favor, né? E usar sabendo que cada professor, cada trabalhador da educação é um tomador de decisões curriculares. É a gente que vai decidir se do portão da escola até o que acontece na sala de aula, a gente vai continuar trabalhando com conhecimentos machistas e eurocêntricos e racistas, ou se essa é uma decisão cotidiana da gente nas nossas comunidades escolares, ou se a gente vai trabalhar com conhecimentos que foram negados, silenciados, e, inclusive, alguns deles não puderam sequer ser produzidos e reconhecidos como conhecimentos. Mas eu acho que a demanda está aí, nunca foi tão forte. Obrigada, Luli. Obrigada. Eu tenho repetido durante todo esse tempo que essa discussão ela tem que ser feita com todos os trabalhadores dentro da escola. Tá? A gente tem que falar de racismo, tem que falar de gênero, porque esses preconceitos, essas ideias veladas que permeiam, certo, as pessoas, elas precisam vir afora e precisam ser discutidas. Elas precisam ser enfrentadas, né? Desculpa me meter
na Não, conversa e eu peguei... só para assim, né, fazer problematizar um pouco. É isso, quer dizer, o racismo e o machismo não são a falta dos conhecimentos só, são o excesso. É o excesso do conhecimento da branquitude, é o excesso do conhecimento... A gente precisa povoar os territórios curriculares com outros conhecimentos. Eu acho que essa é a minha luta. E isso Obrigada, é gente. um grande problema, né? Numa escola onde se constrói em cima de livros didáticos, de sistemas de ensino, que, na verdade, é um grande esforço para que as coisas não mudem. Né? Tá? Eu queria, antes de agradecer, dizer que a gente vai ter a gravação dessa live, a gente vai fazer isso circular pelo YouTube. Aconteceu esse imprevisto, foi riquíssimo o que a gente discutiu aqui, e isso tem que ir para mais pessoas. Tá? Eu acho que isso é fundamental. Então, eu queria agora pedir para que vocês usassem uns 3 minutos, 5 minutos no máximo, de considerações finais. Tá? Na sequência de que foi falado antes, pode ser o Fernando, a Jane e a Luli, já que ela acabou de falar agora, para não pegar o microfone de novo. Pode ser? Fernando, suas considerações finais. Está entrando. O microfone, Fernando. Estou aqui, deu uma... Querem que eu comece, é isso? Então, eu queria ressaltar, assim, nessa pauta aí, a questão da autonomia da cultura escolar, né? Queria que ficasse assim, essa é uma defesa importante, né? Junto com ela vem a liberdade de ensinar, né? O direito de aprender, o direito à escola, né? E vem também essa questão que é perceber cada vez mais professores e professoras como importantíssimos adultos de referência, né? Para crianças e jovens discutirem um conjunto enorme de temas, né? Cada vez mais, mesmo com tropeços, a coisa vai no sentido de escola de turno integral, a gente teve ampliação do número de anos escolares, né? Isso eu acho que não tem recuo, assim, a gente vai ter a escola como um lugar importante para muita gente, né? E isso é super importante. Então, com isso, a qualidade do nosso trabalho, ela fica cada vez mais importante também, né? Termino dizendo que, assim, se a gente está apanhando, digamos assim, hoje em dia de forças conservadoras, isso tem a ver com o fato de que nós tivemos importantes conquistas nesse período democrático, né, que a partir de 2016 entrou em erosão, né? O Brasil, quem reclama eventualmente que o Brasil vai mal em provas internacionais, talvez devesse lembrar que até alguns anos atrás o Brasil nem era aceito em provas internacionais, porque a cobertura escolar era pífia. Então, assim, eu sou otimista com relação ao fato de que não há mais como viver a condição infantil e juvenil sem ser em estreita relação com a escola, né? Era isso. Obrigado, gente. Obrigada, professor. E uma escola presencial, né? Que não seja híbrida, como aqui está sendo proposta pelo Conselho Nacional de Educação. Tá? Professora Jane, por favor, suas considerações finais. Nós temos trabalhado nas nossas pesquisas da educação infantil com uma ideia de escola protetiva, numa vinculação importante com a área da saúde, da assistência social, a área da cultura. E aqui eu gostaria de ressaltar a importância da arte para a discussão dessas temáticas de gênero, sexualidade, diversidade e inclusão. A arte como forma de expressão, como forma de pensar a vida e também como fonte de conhecimento. Então, nessa integração de várias áreas, a gente vai construindo, em alguma medida, a escola como um espaço protetivo que pensa, que amplia os conhecimentos de todas as pessoas que por ela passam.
É isso. Obrigada pela oportunidade e foi um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigada, professora Jane. Luli, suas considerações finais. Eu agradeço, então, Margot, em nome da Amped, agradeço a você, ao Zé Roberto, aos demais, aos colegas e à CONTE pela oportunidade desse debate tão importante, tão urgente. Quero terminar lembrando que, a meu ver, e o que defende a associação, a defesa dos direitos humanos e a garantia de uma escola diversa, para as discussões da CONAP, depende da gente lutar contra a Base Nacional Comum Curricular e seus correlatos. Dentro dela, o que se prevê é uma escola de obediência e uma escola doméstica. Isso fere o desenho da escola republicana, reduz a escola a um lugar de aprendizagem, e a escola pública é muito mais do que isso, é o nosso projeto de uma nação soberana e democrática. Muito obrigada e uma boa noite para nós. Obrigada pela sua fala, Malu. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito a disponibilidade de vocês, a presença de vocês, lembrar que a gente está construindo conhecimento de forma voluntária, que todos aqui vieram pelo amor de fazer algum tipo de transformação, e isso tem que ficar registrado, para que a gente não perca essa vontade que se tem aqui no nosso país de ter uma educação de qualidade. E uma educação pública de qualidade, ela sempre vai ser referência no país. Isso eu defendo o tempo inteiro, tanto o Simpro quanto a CONTE são dos trabalhadores de instituições privadas, mas a gente acredita que uma educação pública de qualidade ela tem que ser referência no país, ela só faz com que todo o resto cresça e aumenta junto, e que essa falta de opção que muitas vezes a gente tem, ela não é justa. Tá? Então, eu me despeço, caiu aqui os meus fones, caíram os meus fones, eu me despeço, eu vou encerrar a live e a gente continua um pouco na nossa reunião, tá certo? Tchau. Eu vou colocar primeiro todo mundo aparecendo aqui, para que a gente tenha um registro na galeria. Zenair, Sheila, Maria Luísa, abram... não, é que a Maria Luísa é a segunda Maria Luísa ali. Abram as janelas, para que a gente tenha um registro de todo mundo hoje aqui. Obrigada e até mais.